Galera, é o seguinte, eu não sei se vocês estão sabendo, mas uma das séries de ficção científica mais influentes já feitas está de volta. Eu tô falando de Futurama, a aclamada animação criada pelo Matt Groening, o mesmo criador de Os Simpsons. Acredite se quiser, mas já faz 10 anos que a gente não tem um episódio novo de Futurama. Mas isso muda a partir do próximo dia 24 de julho, que é quando estreia a 11ª temporada de Futurama, que chega aqui no Brasil com exclusividade no Star Plus, que são os nossos parceiros do vídeo de hoje. Então, para comemorar esse retorno triunfal de Futurama, hoje eu vou indicar para vocês 8 filmes e séries de ficção científica que vocês precisam conhecer. E todas estão disponíveis no catálogo do Star Plus, que é um prato cheio para todos os fãs de ficção científica. Porque lá você encontra desde clássicos que revolucionaram esse gênero no cinema e na TV, a lançamentos super recentes que também merecem ser vistos. Por isso, para a lista de hoje eu tentei fazer uma seleção bem equilibrada de ficção científica, com live action, com animação, com franquias clássicas, com títulos recentes e mais autorais que merecem mais reconhecimento e atenção. Então anota aí as minhas dicas e depois clica no link na descrição para vocês conferirem em primeira mão esse catálogo invejável do Star Plus. Beleza? Então vamos para a lista. O primeiro título da lista não poderia ser outro, o próprio Futurama. Porque caso você ainda não conheça essa animação clássica, essa é a hora perfeita para você fazer isso. Em Futurama a gente conhece Fry, um jovem entregador de pizza que é acidentalmente colocado num estado criogênico e depois é despertado 1000 anos no futuro. E agora ele vai explorar o mundo de 2999 enquanto ele faz amizade com personagens bizarros e tenta recomeçar a vida. Esse cenário é perfeito porque ele possibilita que Futurama crie uma mistura muito única de ficção científica e comédia. Como a história se passa muito no futuro, o programa pode inventar qualquer conceito absurdo e isso quase sempre é usado para satirizar a nossa realidade atual, seja para falar de cultura, de economia ou política, de um jeito que os fãs de Simpsons já conhecem muito bem. Aliás, parênteses, vale lembrar que também tem todas as temporadas de Os Simpsons no Star Plus, hein? Fica a dica. Além disso, o fato do Fry entrar em contato com sociedades alienígenas sempre é usado para fazer a gente enxergar o comportamento humano sob uma perspectiva nova e ver como a gente pode ser simplesmente meio esquisito mesmo. Tudo isso fez Futurama ser uma série muito aclamada e, não à toa, a gente ainda vê a influência dela em séries animadas de hoje, especialmente aquelas que também misturam comédia e ficção científica. E o melhor é que depois de uma pausa de 10 anos, Futurama tá voltando com uma temporada inédita, composta por 10 capítulos. E eu tô morrendo de curiosidade para ver como eles vão usar o futuro dessa vez para falar sobre os tempos que a gente vive hoje em dia, até porque muita coisa mudou no mundo nos últimos 10 anos, né? Então tem material de sobra para eles fazerem sátiras que vão surpreender a gente. Sem contar, é claro, que vai ser também um prazer reencontrar esses personagens tão queridos. E é por isso que agora também é um ótimo momento para você virar fã de Futurama, caso você ainda não seja. Porque no Star Plus tem todas as temporadas anteriores de Futurama, então você vai poder maratonar tudo e ficar no ponto para quando chegar a nova temporada, dia 24 de julho. Já coloca lá na sua lista do Star Plus para não perder esse lançamento. That looks kinda fun. I can't wait to do it hundreds of times. Ainda na vibe de Futurama, a próxima recomendação também é uma série animada que mistura comédia e ficção científica. E ela merece mais atenção. Eu tô falando de Solar Opposites. Nela a gente conhece uma família de alienígenas que se refugia na Terra enquanto eles não conseguem consertar a nave deles. O problema é que eles não se ajustam de jeito nenhum à vida no nosso planeta. E por isso, a cada episódio a gente vê como eles tentam se adaptar à cultura dos humanos. O problema é que quase sempre eles vão ser irresponsáveis, impacientes ou só burros mesmo. E isso, obviamente, cria situações absolutamente caóticas. Se você olhou para o traço dessa animação, viu o conceito de sci-fi e lembrou de Rick and Morty, não é à toa. Isso porque Solar Opposites também é uma criação do Justin Roiland, que é um dos co-criadores de Rick and Morty. Por isso mesmo, a gente também encontra em Solar Opposites aquele estilo de humor mais mórbido que cria cenas bem violentas para fazer a gente rir a partir do choque. Mas Solar Opposites também consegue criar um tom muito próprio dessa série. Por exemplo, o foco aqui não está tanto em ser nihilista. Em vez disso, eles tentam trazer mais daquele sentimento sincero de apego e carinho que a gente desenvolve pelos personagens de sitcoms clássicas sobre famílias meio disfuncionais, mas também muito queridas. E ao mesmo tempo o programa sabe quebrar as expectativas que a gente tem sobre essas sitcoms clássicas. Seja parodiando ideias como a lição de moral do episódio, ou então subvertendo os arquétipos familiares.
Afinal, nunca fica muito clara qual é a relação entre esses alienígenas. Às vezes, os dois adultos parecem ser só amigos, outras vezes eles parecem ser um casal. Já os dois jovens oscilam entre ajudantes mirins, clones dos adultos e filhos adolescentes. Tudo isso enquanto a gente vê tecnologias alienígenas mirabolantes, referências infinitas a filmes e séries de ficção científica e também toda uma trama secundária sobre uma sociedade distópica de humanos em miniatura que vivem no quarto de um dos alienígenas. Então, se você quer uma ficção científica para ver sem as crianças por perto, com conceitos mirabolantes e uma família totalmente diferente das outras que você já viu na TV, Solar Opposites é a pedida certa. A série já conta com 3 temporadas e você vê todas elas no Star Plus. A próxima indicação é um filme, que é o capítulo mais recente de uma franquia importante da ficção científica. O Predador, A Caçada, lançado no ano passado e dirigido pelo Dan Trachtenberg. Depois de alguns anos sem um filme dessa série, ela retornou com essa proposta diferente. Aqui a gente volta ao século XVIII para acompanhar Naru, uma nativa da tribo Comanche que quer se provar como uma guerreira e caçadora. Só que ela nunca é levada a sério. Mas tudo muda quando a tribo dela começa a ser atormentada por um predador. E quem sabe agora seja a chance da Naru mostrar de uma vez por todas do que ela é capaz. A premissa é sim, simples, e isso é justamente o que permite que as cenas de ação respirem muito bem nesse filme. Como o foco está praticamente todo na caçada, existe muito cuidado para elaborar momentos bem coreografados e que explorem a geografia natural ao redor dos personagens. Sem contar que a tecnologia desempenha um papel fundamental nas batalhas, porque a princípio as armas da Naru estão em desvantagem comparado com a tecnologia alienígena do Predador. E isso obriga a personagem a pensar em soluções inteligentes na hora de enfrentar a criatura. Fora isso, o filme também sabe trazer comentários sociais em meio à ação, seja trazendo feminismo a partir da heroína, ou então para debater violência colonialista. E tudo isso é abordado de um jeito que nunca desvia a nossa atenção para caçada, que é o mais importante. Pelo contrário, tudo se complementa muito bem para trazer um filme de ficção científica com cenas de ação muito satisfatórias de assistir. E sabe o que é mais legal? É que se você quiser, você pode maratonar esse filme com o restante da franquia, já que todos os filmes da série O Predador estão disponíveis no catálogo do Star Plus. Então, se você deixou passar em branco O Predador, A Caçada no ano passado, essa é a hora de você conhecer esse capítulo mais recente de uma das séries mais famosas do cinema de ficção científica. Agora eu quero voltar um pouco no tempo e trazer um clássico que ainda é muito divertido de assistir, mesmo depois de 25 anos. A Outra Face, dirigido por John Woo e estrelado pela dupla John Travolta e Nicolas Cage. Aqui eles interpretam respectivamente o Sean, um agente do FBI, e Castor, um terrorista. Os dois são rivais de longa data, mas de repente eles se veem obrigados a usar uma tecnologia inovadora que permite que eles troquem de rosto. Porém, isso só deixa o caso ainda mais complicado, porque enquanto o Sean precisa fingir ser um criminoso para descobrir os segredos do Castor, o terrorista se aproveita da posição de prestígio do rival no FBI para avançar os planos dele ainda mais e até mesmo para se infiltrar na vida doméstica do Sean. A grande graça de A Outra Face é que esse filme não tem vergonha nenhuma de ser exagerado e maneirista. Até porque o diretor John Woo é um especialista em fazer cenas de ação altamente estilizadas, trazendo câmera lenta com aqueles movimentos exacerbados, explosões no fundo, pombas voando, é lindo de ver. Sem contar as interpretações hipnotizantes do John Travolta e do Nicolas Cage. No começo a gente vê como o Travolta faz um herói trágico e sério, enquanto o Cage faz um vilão alucinado, e isso tudo já é incrível. Mas depois fica melhor, porque os personagens trocam de lugar, e aí a gente pode ver como cada ator faz uma imitação do estilo de atuação do outro. O que demonstra como o Cage também consegue trazer mais peso dramático para a performance dele, enquanto o Travolta tem a chance de se soltar e demonstrar que ele também sabe fazer um vilão pirado. Sério, ver A Outra Face hoje em dia é lembrar de uma época em que muitos filmes de ação não tinham vergonha de serem hiperbólicos, sem ter que ficar fazendo piadinhas irônicas nos diálogos dos personagens ou comentários pós-modernos para diminuir o quão exagerada essa narrativa pode ser. Não, esse aqui é um filme que mistura ficção científica e ação com uma proposta muito sincera de espetáculo, e o resultado final é muito divertido de ver. Caso você ainda não tenha visto essa pérola do John Woo dos anos 90, não deixe de dar uma chance.
Let's just kill each other. Se tem um diretor dos Estados Unidos que ainda é meio desconhecido pelo grande público, esse cara é o James Gray. O que é uma pena, porque ele sabe criar filmes únicos. E um deles é a minha próxima indicação, Ad Astra, Rumo às Estrelas, que é, na minha opinião, uma das ficções científicas mais subestimadas dos últimos anos. Nela a gente conhece o astronauta Roy McBride, interpretado pelo Brad Pitt. Certo dia, ele é avisado sobre um fenômeno espacial que pode colocar em risco toda a vida na Terra. E parece que a origem desse fenômeno é uma estação espacial que havia sido lançada anos atrás pela humanidade, comandada pelo pai do Roy, que também era astronauta e que havia sido dado como morto há muito tempo. Por isso, o Roy embarca numa jornada para ir atrás da estação espacial perdida, descobrir se o pai dele ainda está vivo e, quem sabe, salvar a Terra. Essa sinopse já indica uma das maiores forças de Ad Astra, que é como o James Gray equilibra o épico e o intimista. De um lado, ele traz o encanto da ficção científica de exploração espacial, com imagens de tirar o fôlego e com instantes de perigo que fazem a gente realmente sentir a pequenez e a fragilidade humana frente ao vasto universo que nos cerca. E isso cria cenas realmente tensas de ação e de suspense. Mas, ao mesmo tempo, o Gray nunca se esquece de abordar o lado mais dramático dessa história, especialmente para mostrar os conflitos internos do protagonista em relação ao pai dele. O resultado, então, é essa aventura espacial que é muito bem ancorada em arcos dramáticos envolventes. São raras as ficções científicas que conseguem equilibrar tão bem esses dois lados, e Ad Astra, com certeza, é um desses títulos. Agora a gente vai para outra franquia clássica de ficção científica com o capítulo mais recente dela, que é Planeta dos Macacos, A Guerra, dirigido por Matt Reeves. Esse é o terceiro capítulo da trilogia mais recente da franquia Planeta dos Macacos, e por mais que você consiga ver os 3 filmes do Star Plus, hoje eu vou me focar mais em A Guerra. Aqui a gente vê como a sociedade de macacos, liderada pelo César, entra numa guerra contra um grupo de militares liderados pelo coronel, interpretado por Woody Harrelson. E isso põe à prova todos os ideais que o César vinha pregando ao longo dos anos sobre cooperação, tolerância e pacifismo. E a situação fica ainda mais complicada depois que o Koba decide se vingar dos humanos seguindo um caminho mais violento, o que cria uma rusga dentro da própria sociedade dos macacos. Todo esse cenário permite que Reeves crie cenas de combate muito únicas entre os humanos e os símios. Mas o grande trunfo aqui é realmente o César, porque a gente vê como ele cresceu como protagonista, indo daquele animal indefeso do primeiro capítulo ao líder revolucionário que a gente vê no terceiro filme. É uma grande progressão dramática que parece totalmente natural. Fora que o César vira um herói marcante graças à ótima performance de Andy Serkis, que traz uma profundidade genuína ao protagonista. Tudo isso faz Planeta dos Macacos, A Guerra ser a conclusão perfeita para essa trilogia surpreendente, porque ela demonstra como um conceito muito doido de ficção científica pode criar uma obra de grande profundidade, dramática e intelectual. E depois de terminar a trilogia, você também vai poder maratonar os filmes clássicos, porque toda a série Planeta dos Macacos está disponível no catálogo do Star Plus. Você com certeza vai chegar a essas histórias mais antigas com outro olhar agora que você viu a trajetória do César, que foi quem deu origem ao Planeta dos Macacos. I came for you. Achou que eu tinha parado de recomendar animações nesse vídeo aqui? Errou, porque a próxima dica é um longa-metragem em stop motion dirigido pelo aclamado Wes Anderson. Eu tô falando de Ilha de Cachorros. Nele a gente vê uma cidade no futuro chamada Megazaki, onde acontece uma epidemia espalhada por cachorros. E por conta disso, todos os cães são exilados numa ilha lixão, longe dos humanos. Mas o protagonista é um garoto que não aceita ficar longe do cachorro dele, então ele pega um avião e vai à Ilha de Cachorros em busca do bicho. A partir daí a gente vê como os cães desenvolveram uma sociedade nessa ilha distópica, enquanto lá no lado dos humanos a gente descobre as tramóias políticas por trás do exílio dos bichos. Sim, é uma premissa muito doida, mas é um filme do Wes Anderson, então já é de se esperar uma dose de esquisitice. Mas você se apega aos personagens, não só pelo caráter deles, mas também pelas performances do ótimo elenco de dublagem, que inclui Bryan Cranston, Edward Norton, Bill Murray, Greta Gerwig, Frances McDormand, entre outros nomes de peso. Sem contar que esse foi o retorno do Wes Anderson à animação em stop motion,
algo que ele não fazia desde O Fantástico Senhor Raposo, que, a propósito, também está no catálogo do Star Plus. Então a gente vê como o Wes Anderson ainda consegue trazer as assinaturas visuais dele e o esmero de direção de arte, mesmo que no formato animado. Mas acima disso, você vai ver como Ilha de Cachorros é uma animação de ficção científica diferente de qualquer outra que você já viu, especialmente se você for fã de doguinhos. Uau! E eu não podia fechar essa minha lista sem trazer o que eu considero ser um dos filmes de ficção científica mais subestimados de todos os tempos. Tropas Estelares, de 1997, e dirigido por Paul Verhoeven. Aqui a gente vê como a humanidade trava uma guerra no futuro contra uma raça de alienígenas que parecem insetos gigantes. E a gente testemunha isso tudo pela perspectiva de jovens cadetes que acabaram de entrar para o exército humano. Aí, quando as batalhas começam, a gente vê cenas violentas e grotescas que mostram como Tropas Estelares quer ser uma experiência inquietante. E por que eu digo que esse filme é subestimado? Porque muitos assistem a Tropas Estelares e acham que essa é só uma história básica de guerra no espaço contra alienígenas, com atuações caricatas e efeitos especiais exagerados demais. Mas isso tudo tem um motivo, porque a intenção do Paul Verhoeven com Tropas Estelares era fazer uma sátira ao militarismo e a forma como os discursos patrióticos podem criar um estado fascista. Ou seja, o filme não quer enaltecer esses personagens, mas sim usar eles de forma caricata para criticar estados beligerantes e o poder da mídia na hora de moldar mentalidades perigosas na opinião pública. Sério, veja Tropas Estelares sob essa perspectiva e você vai começar a perceber vários detalhes de encenação e de roteiro que demonstram como a sátira do Verhoeven se esconde brilhantemente debaixo dos nossos narizes. Deu pra ver então que o que não falta é filmes e séries de ficção científica para você maratonar com a estreia da nova temporada de Futurama no Star Plus. E vale lembrar que o catálogo do Star Plus vai muito além do sci-fi, com filmes e séries de todos os gêneros para agradar todos os gostos. Então não deixem de clicar no link que está aqui embaixo na descrição para vocês conhecerem em primeira mão esse acervo impressionante. E agora eu quero ouvir de vocês, das indicações que eu dei hoje, quais vocês já viram e quais vocês têm mais vontade de ver pela primeira vez. Deixem aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar ler o que vocês têm a dizer. Ah, e vale lembrar que se vocês quiserem me acompanhar nas redes sociais, é muito fácil, basta vocês me procurarem usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo de mim. E com isso a gente encerra esse vídeo muito especial de hoje. Obrigado ao Star Plus pela parceria e obrigado a vocês por terem visto o episódio de hoje. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.